Capítulo 261 Uma única quebra. Naquele momento o bando de cabras havia subido a 8 ou 9 metros, parando para lamber a parede de barro em busca de sal e minerais. Tantas cabras! Liu Yimen exclamou, escondida atrás de uma grande árvore. Desta vez teremos peles. Su Feng sorriu. Mas como elas sobem ali? Liu Yimen perguntou intrigada. É seu hábito. Vivem em penhascos íngremes para evitar predadores. Su Feng explicou, olhos fixos na presa. Observou um pouco, armou o arco e mirou uma cabra grande à esquerda embaixo, quase tão grande quanto o servo anterior. Semi cerrou os olhos e soltou a corda. Siu! A flecha voou e atingiu a pata traseira. Bé! O animal berrou, escorregou na rocha, rolou e bateu a cabeça no chão, a apenas 10 metros. Bé! As outras se assustaram, subiram rápido e fugiram para a floresta. Incrível, você acertou. Liu Yimen elogiou, vendo a pontaria letal de Su Feng. Su Feng quis atirar de novo, mas o bando já sumira, então correu para examinar a cabra. Era um macho com chifres curvos de mais de 30 centímetros, pescoço torcido de bater numa rocha. Su Feng, tratamos aqui? Liu Yimen perguntou. Não, levemos ao acampamento. Su Feng sorriu, já planejando. Pôs o cesto no chão e ergueu a cabra aos ombros, segurando as 4 pernas, pesava quase 200 din. Su Feng, cortemos madeira para ajudar a levar. Liu Yimen pediu. Não, seria lento, apenas leve meu cesto. Ajustou a carga e caminhou firme. Sério? Liu Yimen murmurou, levando o cesto atrás. Mesmo pesada, Su Feng andava constante, embora os chifres prendessem em galhos. Su Feng, vamos descansar um pouco? Liu Yimen preocupada. Su Feng arfou e perguntou, está cansada? Então descansemos. Riu, baixou a cabra e sentou num tronco. Clac, clac. Bebeu goles grandes de água. Sorrindo, aproveitou o cuidado de Liu Yimen. Os comentários dispararam. Que inveja, eu também quero uma bela cuidando de mim. Primeiro tem a força monstruosa de Su Feng, carregando cabra meia hora sem parar. Sempre que age, a caça. Do coelho à cobra, javali, fazão e agora a cabra, comerá os 12 animais do zodíaco. Após 10 minutos, Su Feng levantou-se, espreguiçando. Su Feng, não se force, levemos juntos. Liu Yimen pediu. Não precisa, estou bem, quer tentar? Sorriu. Com força aprimorada, 300 din eram fáceis, uma cabra nada era, até 2 podia levar. Não. Liu Yimen recuou, temendo que ele a erguesse. Ergueu o braço fino e disse, se cansar diga, eu também sou forte. Certo. Su Feng riu, olhando seu braço. Tolice, o que penso? Retomaram a jornada, marcando o caminho. Após 2 horas, chegaram ao bosque de eucaliptos. Aguente mais um pouco, estamos perto. Su Feng olhou o céu escurecendo, menos de 1 hora para anoitecer. Ajustou a cabra e atravessou o bosque, o acampamento já próximo. Liu Yimen seguiu cansada com o cesto, claramente mais exausta. Já escurece e ainda não voltaram, dormirão fora. Yuan preocupado enquanto trançava cânhamo com Liu Yishu. Provavelmente não. Liu Yishu hesitou, ainda inquieta. O norte era desconhecido e perigoso. Milímetro. Liu Yishu murmurou. Irmã, abra o portão, voltamos. De repente de fora da cerca soou o grito de Liu Yimen, cansada mas animada. Capítulo 262 A besta azarada. Liu Ytu e Yuan se levantaram apressadas, correram ao portão de espinhos e abriram. Vocês estão bem? Yuan perguntou nervosa, seus olhos examinando Su Feng. Estamos bem, deixe Su Feng entrar e largar o bode primeiro. Liu Yimen acenou. Ugug. Yuan saiu do caminho. Que bode montanhês enorme!
Liu Tu se surpreendeu. Oh! Su Feng largou o bode no chão. Que cansaço! Yuan disse gentilmente, correndo a massagear seu ombro. Estou bem. Su Feng sorriu, sentou-se ao abrigo. Nada, só um pouco cansado. Liu Men disse. Liu Tu aliviou-se e perguntou. Onde encontraram o bode? Ao norte, há um penhasco. Liu Men explicou. Então descansem, eu cuido do bode. Yuan pegou uma faca do cesto. Puxou seus chifres, mas mal mexeu. Deixa que eu ajudo. Liu Tu disse, e juntas arrastaram. Descanse depois, ainda trabalho. Su Feng ergueu-se, buscou uma pá. Cavar uma armadilha. Ele sorriu. Planejava cavar um buraco fora da cerca, o sangue atraria feras, chance de matá-las e obter peles. Quer caçar ursos? Liu Men sussurrou assustada. Ela lembrava um urso atacando antes. Se for, melhor, mais difícil capturar, só cairá a fera azarada. Su Feng riu. Eu ajudo. Liu Men arregaçou as mangas, pegou um tronco e o seguiu. Aqui serve. Su Feng parou perto da água. Desenhou um círculo com a pá, cerca de 1,5 metros. Tão grande, dará tempo? Liu Men perguntou. Será suficiente. Su Feng respondeu e começou a cavar. Sua força cresceu, cavava mais rápido. Liu Men ajudou com o tronco. Na vala, Yuan e Liu Tu esfolavam o bode. Lutavam, Yuan segurava a cabeça, Liu Tu puxava a pele pouco a pouco. Oh! Yuan arfava. Vi Su Feng esfolar servos fácil, por que tão difícil para nós? Deve ter técnica, perguntamos a ele. Liu Tu disse, mãos sujas de sangue. Agora não, estão ocupados, a noite cai, não perturbemos. Yuan negou. Certo. Liu Tu olhou o céu, o sol se foi. Após mais de meia hora, terminaram, limparam a pele e guardaram. Do lado de fora, Su Feng e Liu Men cavavam, a armadilha 0,5 metro funda. Liu Men, antes de escurecer, busque galhos. Su Feng disse. Está bem. Liu Men subiu para procurar. Su Feng continuou cavando, terra voando. Outra meia hora, a noite caiu, o buraco tinha 1 metro. Ele desceu, fixou troncos firmes. Liu Men jogou galhos. Basta? Sim, suficiente. Su Feng subiu, cobriu com galhos, folhas de bananeira e terra. Já noite fechada, cheiro de sangue forte. Certo. Liu Men correu para dentro, voltou com carne de bode, a garupa. Su Feng riu, colocou-a na armadilha. De volta ao pátio, Yuan e Liu Tu ainda trabalhavam. As pernas cortadas, lavadas, em potes. Vísceras, sangue e gordura guardados. Deixe comigo. Su Feng lavou-se e cortou a carne com habilidade. Yuan levantou-se. Vou preparar o jantar, hoje comemos otot. Eu ajudo. Liu Men disse animada, lavando as mãos e levando potes para dentro. Su Feng continuou, Liu Tu lavava a carne. Ainda iremos caçar? Liu Tu perguntou de repente. Sim, precisamos de mais peres. Su Feng respondeu. O inverno chegava, peres só para casacos, nada para as pernas. Da próxima vez vamos juntos, caçamos mais bodes, evitamos muitas saídas. Liu Tu sussurrou. Capítulo 263 A utilidade dos chifres de cabra. Os dois continuaram a processar o bode montês. Após mais de 20 minutos cortaram todas as partes comestíveis, sobrando um monte de entranhas indesejadas. Leve a panela de barro para dentro, eu limparei aqui. Disse Liu Tu rapidamente, pois esse Fong estava exausto o dia todo. Certo.
S. Fong sorriu, carregando a panela cheia de carne de cabra de volta ao abrigo. Liu Ytu usou um balde de madeira com água para lavar o chão, deixando o sangue fluir para a cerca de espinhos, caso contrário o pátio cheiraria mal e o fedor da cabra ficaria. S. Fong entrou no abrigo, onde a jovem e Liu Ymng estavam ocupadas na lareira. Van cortou os cogumelos do norte, acrescentou cogumelos de galinha e orelha de pau, cozinhando-os em uma sopa perfumada. Liu Ymng fatiou a carne de cabra bem fina para o otote, senão seria difícil mastigar. S. Fong colocou a panela de barro na mesa, depois observou as garotas. Aproximou-se da lareira e sussurrou, "Precisa que eu ajude?" "Não, apenas sente-se e descanse, o jantar estará pronto em breve." Van sorriu, indicando a mesa de madeira. Desde a manhã até agora, S. Fong não descansou, carregando a cabra pesada por horas. Dizer que não estava cansado era inacreditável. "Sim, deixe a cozinha conosco." Liu Ymng assentiu. "Tudo bem." S. Fong riu, virou-se e sentou-se na cadeira de madeira, recostando-se no pilar para observar as duas cozinheiras. "Precisamos de alguns temperos," murmurou Van, pegando gengibre, limão e hortelã da prateleira. Ralou o gengibre e esmagou a hortelã até virar pasta. A jovem preparou 4 tigelas de barro, espremeu limão fresco em cada uma, depois dividiu igualmente a pasta de gengibre e hortelã, mexendo bem. "Vamos adicionar um pouco de molho de frutas silvestres e mel, já chega, não muito," murmurou Van, acrescentando um pouco de molho de frutas. "Van, precisa que eu corte mais alguma coisa?" Liu Ymng arrumou a carne de cabra em 2 grandes bandejas, com fígado ao lado. "Corte carne de veado e de javali também, para mais variedade," respondeu Van. "Entendido." Liu Ymng respondeu, pegando carne de veado e javali da panela de barro, continuando a fatiar. A jovem colocou cuidadosamente a panela de ferro no fogão, cortou o sangue coagulado da cabra em cubos e os adicionou ao caldo. Nesse momento Liu Ytu, após limpar a vala, entrou e viu a mesa cheia, olhos brilhando, primeira vez comendo otós de cabra no deserto, muito animada. Van sorriu, "Sente-se, logo comeremos." Mexeu a panela, depois adicionou sal e gordura de porco. "Está pronto." Proveu o caldo e achou perfeito. "Não vou me segurar." Liu Ymng, já faminta, rapidamente colocou fatias de veado na panela. Por segurança, esperou até a carne cozinhar bem antes de mergulhá-la no molho e comer. O sangue de cabra também é bom. Liu Ytu retirou alguns cubos para uma tigela, misturou com o molho e provou, não tão forte como pensava. "Eu gosto desse cogumelo branco, muito fresco." Van semicerrando os olhos, saboreando. Precisou pegar várias vezes antes de tirar o escorregadio cogumelo do norte. "Então coma mais." S. Fong sorriu, colocando um pedaço na boca, apreciando seu sabor único não coberto por outros ingredientes. A cena fez muitos espectadores sentirem inveja. "Droga, comendo otós de cabra. Otó no deserto? Devo estar jogando errado. Carne de cabra grelhada, me dá água na boca." Hora de todos adicionarem um pouco de limão. Os 4 conversaram enquanto comiam, mexendo os hashis. Após mais de 1 hora terminaram a panela, depois recostaram-se usando palitos de bambu como palitos de dente. Sobrou um pouco de sopa. Van olhou para a panela com pesar. "Deixa assim." S. Fong cutucou sua bochecha, sua natureza econômica ainda igual. "Certo, vou assar a cabeça da cabra." Van levantou-se, retirou a panela, acrescentou mais carvão e começou a assar a cabeça. "Guarde os chifres depois de comer, eu preciso deles." Lembrou S. Fong. "Está bem." Van assentiu, virando a cabeça sobre o fogo. Liu Ytu levantou-se e levou os utensílios para lavar. "E a carne de cabra restante?" Perguntou Liu Ymng. "Uma parte faremos linguiça, as pernas serão defumadas como presunto." Disse Van após pensar.
Havia carne demais, não poderiam comer tudo, só preservando. Ngal. Fon franziu a testa, ouvindo ruídos estranhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso, as feras azaradas chegaram. Ele se levantou, abriu a porta de madeira e olhou para a cerca de espinhos. Capítulo 264 Faminto por muito tempo. Ele ficou parado um momento, então ouviu um som fraco lá fora, hesitou e caminhou para o pátio, seguindo o canal de água. Será que a armadilha pegou uma fera? Liu Yimen perguntou surpresa, não tinha ouvido nenhum som do lado de fora. Yuan largou a cabra ao lado e correu atrás de Su Feng até o pátio. Liu Yimen também largou o machado de lenha e o seguiu. Su Feng andava em silêncio, aproximando-se da vala, o lugar mais próximo da armadilha. Au! Ele inclinou o ouvido com cuidado para captar o som fora da barreira, e ali pôde ouvir claramente o gemido da fera. Su Feng, o que a armadilha pegou? Yuan também ouviu o gemido, mas não conseguiu distinguir qual animal era. Se não estou enganado, deve ser um lobo vermelho. Sussurrou Su Feng, sua mente reconheceu de imediato por instinto. Então devemos sair. Liu Yimen franziu a testa preocupada. E se um urso vier também? Não sei, vamos observar primeiro. Su Feng balançou a cabeça, voltou ao esconderijo e puxou a escada. Pegou uma tocha e subiu, olhando através da barreira de espinhos para fora. Com sua visão extraordinária, conseguiu ver claramente na escuridão da floresta. Não vejo nada. Observou por muito tempo, mas as sombras bloqueavam sua vista, não via a fera, apenas percebeu que a armadilha havia caído. Su Feng, está muito escuro lá fora, consegue ver? Liu Yimen perguntou, olhando para a escuridão sem luz. Sim, sob a luz da lua consigo ver um pouco. Respondeu Su Feng, depois desceu da escada. Yuan segurou a escada, perguntou curiosa, e então, encontrou algo. A armadilha deve ter pego um lobo vermelho, quero sair para ver. Disse Su Feng em voz baixa, a pele do lobo não podia ser desperdiçada. Yuan se assustou, depois protestou, não, lá fora é perigoso demais, e se um urso aparecer de repente? Não se preocupe, acabei de olhar, não há urso. Su Feng agitou a tocha, sorriu suavemente, só sairei por alguns minutos, logo volto. Eu vou pegar uma tocha, para te cobrir. Yuan fez um beiço e correu para o esconderijo. Vou pegar o arco e as flechas. Liu Yimen disse animada e correu também. Um momento depois, ela e Liu Yishu voltaram juntas. Com essa formação, qualquer um pensaria que vamos para a guerra. Su Feng disse resignado. Viu Yuan com tocha e pá militar, enquanto as irmãs lhe seguravam arcos, prontas para a batalha. É pela sua segurança. Yuan disse seriamente. Tudo bem. Su Feng sorriu. Oh! Ele respirou suavemente, confirmou que não havia perigo e saiu, a tocha iluminava o chão. A garota levantou a pá, tocha na mão, seguindo de perto. Yuan estava tensa, rosto rígido, e disse em voz baixa, melhor prevenir. Su Feng deu de ombros, concordando. Ele ergueu a tocha sobre a armadilha, iluminando o buraco. Dentro, um lobo vermelho do tamanho de um cachorro jazia imóvel, com o pescoço e o ventre atravessados por estacas, a causa dos gemidos fracos de antes. O lobo vermelho estava morto, corpo imóvel, ventre já não se movia. De fato é um lobo vermelho. Murmurou Su Feng, reconheceu como aquele que rondava o acampamento antes. Está morto, vou puxá-lo para cima. Respondeu Su Feng. Certo. Ele se apoiou na beira do buraco, evitando as estacas, e desceu. Agachou-se, levantou o lobo, tirou-o das estacas e o colocou em cima. Liu Yimen olhou e murmurou, parece que ficou faminto por muito tempo. Su Feng saiu com o lobo, olhou ao redor e disse, vamos voltar. Os três voltaram rapidamente ao pátio. Liu Yishu fechou a porta e a travou com um pau. Dengue! Su Feng jogou o lobo na entrada, iluminando-o com a tocha.
Está magro até os ossos, a pele mal dará para uma calça. Yuan agachou e tocou o corpo do lobo. Ainda é melhor que nada. Su Feng sorriu, fincou a tocha ao lado e pegou uma faca militar para tratar o cadáver. Deixe-me ajudar. Yuan também fincou sua tocha, pronta para ajudar. Não precisa, lá fora está frio, entre. Disse Su Feng gentilmente, lidar com um lobo vermelho era muito mais simples do que com veados ou cabras. Estou vestindo mais roupas que você. Respondeu Yuan, ela usava um casaco de pele de veado, enquanto Su Feng só uma camisa. Farfalhar. Nesse momento, a barreira de espinhos voltou a soar. Su Feng franziu a testa e sussurrou, há movimento lá fora de novo. As irmãs Liu ficaram em silêncio de imediato, olhos atentos para a barreira. Será outra fera. Yuan sussurrou cautelosa. Craque! Um galho quebrou perto da armadilha. Su Feng reprimiu sua aura, pisou suavemente, voltou à vala e subiu a escada para olhar para fora. Capítulo 265. O vizinho vem bater a porta. Amin inclinou a cabeça e perguntou sorrindo. Vamos adivinhar quantos dias esses competidores aguentam? Diante dele, a tela mostrava Lyon e Trung-Chan escondidos. Na imagem, eles comiam ervas silvestres com rostos cansados, claramente sem pegar ratos de bambu nestes dias. HM. Nulgutin Inuit apoiou o queixo, pensou e disse, talvez ainda aguentem 10 dias. O inverno logo chegaria, e como eles não tinham como se aquecer, durar 10 dias era duvidoso. No máximo 5 dias. Vuonlong disse calmo, levantando a mão com um gesto. Seu pensamento era igual ao de Nulgutin Inuit, pois o inverno na ilha Inuit vinha repentino, sem dar tempo de adaptação. Amin sorriu e perguntou, Vidin, o que acha? Tividin pensou um pouco, depois disse friamente, não mais que 10 dias. Parece que todos pensam igual, 10 dias é o limite, então nevará. Amin suspirou. Quando nevar, muitos serão eliminados. Nulgutin Inuit suspirou também. Ela ainda lembrava a tempestade de dias atrás, quando os competidores caíram bruscamente a apenas 40 equipes. HM? Por que os comentários rolam tão rápido? Amin estranhou. Nulgutin Inuit se inclinou, leu curiosa, o bom vizinho de Sofong chegou. Ela congelou, murmurando, vizinho? Alguém desafiou Sofong. Nesse momento, Amin ouviu o diretor no fone, lembrando de mudar para a transmissão de Sofong. Parece que há movimento do lado de Sofong, já que os espectadores aguardam. Vamos seguir a câmera. Amin falou cortês. Um instante depois, a tela mudou para a transmissão de Sofong. Pelo drone, além da cerca de espinhos, um urso de uns 2 metros rondava o buraco, baixando a cabeça repetidas vezes. Os lábios de Nulgutin Inuit se moveram, meio divertida, meio impotente. De fato, o vizinho selvagem de Sofong veio bater. Comparado antes, agora relaxou, pois a cerca de espinhos protegia Sofong. Esse urso sempre vem e nunca come, Sofong não é muito anfitrião. Vuonlong brincou. Acho que se vier mais vezes, vai querer um lugar à mesa. Amin disse rindo. Pela vista turva, o urso andava pela borda da armadilha, às vezes estendendo as garras. Os olhos de Sofong brilharam, murmurando, um pelo excelente. Van ergueu a cabeça surpresa. Sofong, o que é? Um urso. Sofong baixou uma escada e sussurrou, me dê o arco de bambu. Quer matar o urso? Liu Mon baixou a voz. Na escuridão, armou a flecha com destreza e mirou no urso que rondava fora da cerca. Arriscar, bicicleta em moto. Sofong murmurou, soltando a flecha sem hesitar. SSS. Rugido. O urso gemeu e depois fugiu para a floresta escura. Como esperado, a pele de urso é grossa. Sofong encolheu os ombros, só queria afugentá-lo, pois um arco comum dificilmente mata um urso. Observou a direção em que sumiu, decidindo em silêncio que da próxima vez não escaparia.
Como foi? Van perguntou ansiosa. Correu. Sofong disse baixo. Isso é bom. Van suspirou, sem saber por que sentiu medo de ursos. Cada vez que caçavam uma presa fresca, um aparecia. Certo, entrem, eu vou cuidar do lobo vermelho. Sofong entregou o arco à jovem, pegou a faca de combate e arrastou o lobo vermelho até a vala. Puxa! Van fez beicinho, pisou forte, entregou o arco a Liu Ypsilon e seguiu com a tocha. Liu Ypsilon olhou o arco, inclinou a cabeça e perguntou, Irmã, o que faremos? Não os incomodemos, prepare chá de pinho, depois Sofong beberá. Liu Ypsilon disse baixo, pegou uma pá e voltou ao esconderijo. Queria dar a eles algum tempo a sós. Sofong agachou, esfolou o lobo vermelho com habilidade e advertiu, cuidado para não resfriar. Não é tão fácil, sou forte. Van revirou os olhos, agachou-se e cravou a tocha para aquecer o ar. Ah! Sofong riu baixo, realmente sua saúde estava melhor agora, pois no campo comia carne e alimentos nutritivos. Van ajudou a tirar a pele, murmurando, será que a carne de lobo vermelho é boa? Amanhã podemos provar. Só. Fong respondeu, puxou forte e arrancou a pele inteira. Van sorriu provocando, você já é quase um esfolador profissional. A boca de Sofong se contraiu, esse título não agradava. Ele abriu a barriga do lobo, tirou as vísceras e a cabeça e jogou fora. Parece que restou pouca carne. Van comentou baixo, vendo as costelas marcadas. Não come há muito tempo. Sofong respondeu calmo, achando o estômago vazio. Esse lobo vermelho fora abandonado pela alcateia, então mal encontrava comida. Capítulo 266 Hora de descansar. A jovem entrou no abrigo, tirou um jarro de barro e colocou toda a carne de lobo vermelho, enchendo apenas a metade. Sofong segurou 2 jarros e disse suavemente, vamos, rápido para dentro aquecer. Estou indo. Van levou um balde de madeira ao riacho, enxagou o chão, depois lavou as mãos, entrou com passos pequenos e fechou a porta de madeira. Sente-se e beba um pouco de chá de pinho. Liu Ypsilon sorriu, serviu o chá fumegante. Obrigado. Sofong pegou a xícara de barro, sentou-se na cadeira de madeira e bebeu. Sentindo o calor, Liu Ypsilon colocou a cabeça de cabra assada, olhou o jarro de carne e perguntou, como devemos tratar esta carne? Van ofereceu sua xícara e respondeu suavemente, adicione sal para temperar, depois fumê. Já vou. Liu Ypsilon assentiu, pegou o tubo de bambu com sal, colocou algumas colheres, depois perguntou, é suficiente? Mais 2 colheres. Van disse. Certo. Ela colocou mais 2, devolveu o tubo. Como defumar? Perguntou enquanto misturava, mãos sujas de sangue. Faça um suporte de madeira na lareira para defumar. Sofong respondeu. Ele amarrou 4 paus em cruz, colocou sobre a lareira e pendurou a carne. Pronto. Ela perguntou. Tanta carne. Suspirou, pendurou a carne, cobriu o fogão e aumentou o fogo. Abriu a janela com um pau e entreabriu a porta. Em uma panela de barro, a pele de cabra estava em água com cinzas, principalmente K2CO3. Mergulhar e bater removia gordura e odor, amaciava e fortalecia os pelos. Era curtume antigo. Sofong colocou a pele de lobo, pressionou, mexeu e prendeu com pedras. Depois saiu para ouvir. O cheiro de sangue é forte. Ele franziu a testa, temendo feras. Não ouvindo nada, voltou aliviado. Dentro, as garotas fiavam fibras de casca de banana em varas. Sofong, vá tomar banho primeiro. Van deixou as fibras, foi buscar roupas limpas. Certo. Ele assentiu, pegou toalha e roupa, tirou pedras do fogo e foi se banhar. Logo, no jarro cheio, lavou a cabeça. Cerca de 10 minutos. Refrescante. Secou o cabelo, saiu limpo,
sentindo-se leve. Colocou a roupa suja no suporte e disse: meninas, também tomem banho. Elas foram uma a uma. Meia hora depois, voltaram à mesa. Liu Ypsilon arregalou os olhos claros e perguntou: caçaremos amanhã? Amanhã descansamos, quase sem tochas, cortarei mais resina. Só Fong disse: certo. Ela assentiu. Van acrescentou: podemos andar por perto, colher hortelã e ervas, o inverno vem, precisamos guardar comida. Está bem. Ele concordou e acrescentou: também ver o prado, se pegarmos coelhos, suas peles servem para sapatos ou gorros. Pelo de coelho serve para sapatos, cabra e veado para roupas e cobertores. Criá-los era reserva, para um ano no selvagem. Certo. Van assentiu. Olhou suas sandálias de palha, desejando sapatos de pele de coelho. Pronto. Dormir. Só Fong se espreguiçou, cansado. Após o banho, Liu Ypsilon vestiu um casaco de veado, sua figura se mostrava, a peça curta revelava cintura e ventre. Só Fong apertou os lábios, olhou e desviou. Cof, cof. Liu Ypsilon tossiu e sussurrou: irmã, hora de dormir. Capítulo 267, tão doce para agradar. Van abaixou a cabeça para olhar seu corpo, fez um biquinho e lançou um olhar a Só Fong antes de subir na cama grande. Afinal, dormir cedo e acordar cedo é bom para o desenvolvimento. Só Fong tinha uma expressão estranha, pensou um momento e disse: Van, você ainda não escovou os dentes? Ai! Van congelou quando ia entrar no saco. Hai hai ah! Liu Ypsilon riu às escondidas, olhando sua irmã corada. Do que está rindo? Vai escovar os dentes. Liu Ypsilon franziu os lábios e deu um tapa no traseiro da irmã. Liu Ypsilon esfregou, murmurando: por que me bate? Melhor não tivesse lembrado. Escova e dorme. Liu Ypsilon ficou séria, pegou escovas da prateleira e entrou com Van no banheiro. Só Fong sorriu, abanou a cabeça, sentou-se junto à lareira, acrescentou lenha, as chamas subiram fortes. Pouco depois, as três meninas escovaram e deitaram-se na cama. Só Fong, ainda não dorme? Liu Ypsilon perguntou. Só Fong. Van, deitada no saco, virou a cabeça, fez biquinho, olhando ansiosa. Cof, cof, vou escovar e dormir. Só Fong tossiu, pegou uma escova e entrou no banheiro. Mais tarde, abraçou a cintura da jovem, deu tapinhas em suas costas e disse com ternura: dorme já. Milímetro. Van ancorou, esfregou o rosto nele e fechou os olhos obediente. De manhã, o sol brilhava sobre a ilha Uinuyet, o vento frio soprava na floresta, o céu limpo. Van e Só Fong levantaram-se e agacharam-se junto ao canal para escovar. Clac, clac. Van enxagou a boca, jogou água fria no rosto e sussurrou: a água está bem mais fria. Você não limpou direito, seu queixo está manchado de fuligem. Van falou suave. Sério? Só Fong riu, estendendo a mão ao queixo. Não se mexa, deixo limpo. Van passou-lhe a toalha. Só Fong sorriu, vendo os cílios longos dela tremerem, rosto delicado sério, como heroína de drama. O que olha, ainda parado? Van ancorou, balançou a toalha diante dele. Realmente linda. Só Fong respondeu no instinto. Van parou, depois mais vermelha, baixou a cabeça tímida, tão doce para agradar. De manhã na transmissão ao vivo, espectadores mandaram comentários. Nos deixa viver, alimentando-nos com comida de cachorro tão cedo. Pronto, mãe, sua futura nora foi levada. Que azedo, logo cedo. Ei, Liga de Proteção dos Cães Solteiros, alguém maltratando cães online. Vou construir um fogão. Só Fong riu e saiu. Van olhou suas costas, sorriu, feliz logo cedo. Pouco depois, Só Fong voltou com uma pá, pronto para construir um grande fogão para cozinhar e preparar argila para fazer papel. Liu Ypsilon saiu e perguntou suave: Só Fong, o que faz?
tinha escovado, queria ajudar. Construindo fogão, em alguns dias faremos papel. Sofong respondeu, empilhando pedras e fixando com barro. Precisa de ajuda? Seus cílios longos tremeram. Busque pedras do mesmo tamanho. Ele apontou a pilha próxima. Tá bom. Ela sentiu e carregou pedras. Trabalharam mais de meia hora, terminando o fogão. Deixe secar, à tarde queimaremos. Sofong levantou-se, limpou as mãos de barro. Verificou a pele de cabra na panela, ainda oleosa, precisava de mais molho. Liu Yimon apareceu na janela. Sofong, mana, café está pronto. Já vou. Sofong lavou as mãos e voltou com Liu Yimon. Senta, hoje comemos macarrão de cabra. Liu Yimon disse, engolindo saliva, arrumando tigelas. Macarrão de cabra. Liu Yimon surpresa. Sim, usei farinha de cana indiana. Liu Yimon riu, orgulhosa da ideia. O método era como macarrão de trigo, amassar massa, pressionar, cortar com faca militar em fios altos. Macarrão quente pronto. Van colocou a panela de barro na mesa com feno grosso. Havia bastante macarrão, cozido na panela grande. Que cheiro bom! Liu Yimon cheirou. Liu Yimon serviu com pauzinhos, acrescentou caldo e carne de cabra. Sofong, os chifres de cabra já estão limpos, na prateleira. Van falou baixo. Certo. Sofong assentiu, planejando processá-los. Noite. Prova já, primeira vez que faço macarrão assim, quero ver o sabor. Van olhou ansiosa. Uau! Sob seu olhar, Sofong pegou o macarrão, soprou, chupou, mastigou e engoliu. Capítulo 268. Abrir uma loja. Van ficou surpresa, o rosto corou enquanto repreendia. Você gosta mesmo de se gabar. Esse nome é bom, depois podemos até abrir uma loja. Liu Yimon brincou enquanto comia macarrão, com um rosto cheio de satisfação. Coma mais, ainda há bastante. Van sorriu suavemente, servindo Sofong com mais uma concha de sopa de cabra. Você também coma. Sofong sorriu em resposta. Ai! Van distribuiu o macarrão para os três e então abaixou a cabeça para comer com gosto. Faca curta, corda, água. Van murmurou enquanto colocava cada item no cesto de bambu. Sofong carregou o cesto. Com a moça por perto não precisava mais se preocupar com o que levar. Pegamos um coelho. Liu Yimon cantarolou enquanto fechava a porta de madeira e a trancava com espinhos. Os quatro seguiram para o oeste, em direção ao bosque de pinheiros. Sofong, quanto tempo vamos levar? Liu Yimon perguntou curiosa. Sofong respondeu baixo, uns 15 minutos, não é longe. Conversando enquanto caminhavam, logo chegaram ao bosque. Vamos, esse lugar deixamos para nós. Van acenou com a mão. Já tinham dividido as tarefas. Van e Liu Yimon coletavam resina e folhas de pinheiro, enquanto Sofong e Liu Yimon iam ao prado caçar coelhos, dividindo para mais eficiência. Então tenham cuidado, fiquem atentos. Sofong lembrou suavemente. Está bem, entendido. Van alisou a túnica dele, sussurrando, volte cedo. Sim. Sofong assentiu e carregou o cesto em direção ao prado. Fique perto de Sofong, não corra sozinha. Liu Yimon advertiu a irmã com seriedade. Entendi. Liu Yimon acenou apressada, ficando ao lado de Sofong. Liu Yimon contraiu os lábios, suspirando sem poder evitar. Meia hora depois, Sofong e Liu Yimon chegaram a um prado pequeno. Sofong, um coelho. Liu Yimon sussurrou, avistando-os. Não muito longe, 3 ou 4 coelhos pastavam, às vezes se erguiam para olhar, até o menor era do tamanho da palma da mão. Me dê o arco. Sofong sorriu, fazendo dele seu alvo. O primeiro. Murmurou,
armou o arco com destreza e soltou. Siu! A flecha voou, atingindo o maior coelho. Xixi. Que pena, os outros fugiram. Liu Ypsilon lamentou, correu a pegar o coelho morto. Sofong guardou o arco, tirando cordas do cesto. Não tem problema, vamos montar armadilhas e depois os espantamos. Sim, primeiro faça o laço, depois. Sofong se agachou, ensinando-a com as mãos. Já entendi. Liu Ypsilon assentiu, desajeitada fez 2 armadilhas. Muito bem, agora estreite a entrada e coloque a corda. Sofong disse. Observou em volta, muitos buracos reabertos, ainda mais que antes. Coelhos são mesmo espertos, como o ditado das 3 tocas. Suspirou. Então tirou uma pá, tapando os buracos próximos. Após quase 1 hora, os buracos foram fechados, 7 ou 8 armadilhas colocadas, só restava esperar. Sacudindo a terra das mãos, disse, vamos ao Prado Grande. Lá também tem coelhos? Liu Ypsilon perguntou curiosa. Sim, mais coelhos, as tocas se conectam, mas lá há ursos e gatos selvagens, precisamos ter cuidado. Sofong assentiu, guiando-a ao prado maior. Liu Ypsilon se enrijeceu. Ao ouvir sobre ursos, ficou inquieta, mas ao ver as costas dele se acalmou. Os dias de sobrevivência juntos traziam segurança. Apressou-se em segui-lo. Sofong ocultou sua presença, avançando com cautela. Mais de 10 minutos depois, se esconderam na borda do prado. Sofong observou atento. Não havia feras, mas muitos coelhos. Ele suspirou aliviado, sem sentir perigo, era seguro. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam, sussurrando, Sofong, quantos coelhos? O segundo. Sofong murmurou, mirando um coelho gordo, soltando em seguida. Siu. A flecha atingiu de novo. Xixi. Os coelhos entraram em pânico, sumindo nas tocas. Incrível, mais um acerto. Liu Ypsilon se animou, correndo a pegá-lo. Um par de sapatos de pele. Sofong avaliou o peso, era pesado. 2 coelhos faziam um par, então hoje. Precisavam de 8. Capítulo 269. Não estou tranquilo. Liu Ypsilon contou nos dedos e sussurrou, mas ainda precisamos fazer chapéus, 8 coelhos talvez não sejam suficientes. Sofong apertou os lábios, pensando se as armadilhas eram poucas. Suspirou baixo, entregou discretamente outro coelho e disse, pegue quantos puder, senão voltamos em 2 dias. Liu Ypsilon jogou o coelho na cesta de bambu e perguntou logo, e agora, o que fazemos? Este lugar é baixo, podemos acender capim seco na entrada da toca, a fumaça densa vai expulsar os coelhos para as armadilhas. Sofong explicou seu plano, aqui não havia água, só podiam usar fumaça. Vou pegar capim seco. Ela sentiu e correu recolher. Sofong pegou a pá e bloqueou algumas tocas. Logo a fumaça espessa subiu, ele encheu as entradas de capim e abanou o fogo, empurrando fumaça para dentro. Os 2 continuaram jogando capim, a fumaça se espalhava. Sofong calculou o tempo e disse baixo, vá ao campo ver se algum coelho caiu na armadilha. Cuidado. Ele sorriu e assentiu, você também. Ela sorriu, virou-se e correu. Sofong observou-a sumir entre árvores, arco pronto, olhos atentos. Farfalho. Depois de mais de 10 minutos, ela afastou galhos, diminuiu o passo e se aproximou das armadilhas. Xixi. No chão, 5 das 8 armadilhas tinham pego, 2 coelhos ainda lutavam, 3 estavam mortos, estrangulados. Ah, realmente pegamos! Ela exclamou feliz, rosto corado de emoção. Correu com a cesta, tirou as armadilhas e conferiu. 5 coelhos, 3 mortos, 2 vivos. Ela sorriu radiante, jogando os mortos na cesta. Vendo os 2 lutando, hesitou, depois apertou as cordas e terminou com eles. Assim não fogem mais.
suor na testa, mas coelhos eram difíceis, não podia ter pena. Colocou-os na cesta, arrumou de novo as armadilhas e sentou para esperar. Mais de 20 minutos passaram sem movimento, nenhum coelho apareceu. Estranho, por que só 5? Antes vi muitos. Murmurou. Farfalho. De repente um som atrás a congelou, mão tremendo na machadinha ao virar-se. Sou eu. Sofong saiu dos arbustos. Quase morri de susto, pensei que era um urso. Ela caiu no chão, batendo no peito. Desculpa. Ele sorriu sem jeito e a levantou. Olhou em volta e explicou. Você demorou muito, não fiquei tranquilo e vim. E então, pegou algum? Olha, vê isto. Ela riu feliz, levantando a cesta. Parece que deu certo. Ele sorriu, contou 7 coelhos. Mas depois de tanto tempo, 3 armadilhas ficaram vazias. Ela lamentou, olhando o campo sem mais coelhos. Talvez haja tocas em outro lugar. Ele disse. Continuamos pegando? Ela perguntou com a cesta nas costas. Não, da próxima vez. Ele balançou a cabeça. Depois de mais de meia hora de fumaça, todos já deviam ter saído. Então voltamos? Ela perguntou. Sim, An já deve ter voltado. Ele disse baixo. Quase 3 horas tinham passado. Está pesado, deixa que eu carrego. Ele estendeu a mão. Sofong só sorriu amargamente, deixando-a aproveitar. 7 coelhos, só dá para 3 pares e meio de sapatos. Ela contou. Antes pegamos também, ainda temos uma pele. Ele lembrou, da primeira vez juntos com a armadilha. Oh, então dá certo 4 pares de sapatos, assim também roupas. Ela murmurou, calculando quantos mais caçar. De repente a nuca de Sofong arrepiou, o perigo deixou tenso, pá na mão e olhos atentos. Sofong, o que houve? Ela perguntou ansiosa, sacando a machadinha também. Cuidado. Ele disse sério, puxando-a para perto, olhos fixos dos arbustos. Sentia algo puxando seus cabelos, o perigo não passava. Ela mordeu o lábio, corpo colado nele. Capítulo 270 – Animais desconhecidos. Na natureza os perigos sempre espreitam sem sabermos, por exemplo ao enfrentar feras não devemos entrar em pânico, precisamos manter a calma e firmeza, talvez assim a fera recue. A nuca de Sofong formigou, a dor ainda permanecia, provando que o perigo não se foi. O pequeno arbusto à frente tremeu uma vez e depois parou, sem olhos atentos parecia apenas o vento. Ele largou a pá militar, bateu no corpo rígido de Liu Ypsilon e sussurrou, está tudo bem. Oh! O corpo de Liu Ypsilon tremeu, soltou um longo suspiro e se acalmou, perguntando depressa, o que foi isso? Ela não viu nada na relva, mas vendo Sofong tão tenso ficou assustada. Deve ter sido uma fera ali. Supo Sofong. Não sabia o que havia na relva, mas era certo que podia pô-los em perigo. Liu Ypsilon mordeu o lábio e perguntou curiosa, vamos olhar. Está bem. Assentiu Sofong, avançando atento. Empurrou o arbusto, atrás estava vazio, só relva amassada pelo peso. Oh! Liu Ypsilon enfim se tranquilizou, perguntou baixinho, Sofong, o que achas que era? Provavelmente um felino, há pegadas aqui. Disse em voz baixa, afastando mais galhos e agachando-se para examinar as marcas. Olhou para a floresta atrás, se o perseguisse teria menos de metade de chance de apanhá-lo, segundo experiência de campo. Vamos rápido, antes que volte. Liu Ypsilon se tensou de novo. Está bem. Sofong assentiu de leve, olhando para o cesto de bambu em suas costas, o felino provavelmente atraído pelo sangue do coelho. Saíram e apressaram-se rumo ao acampamento. Não falemos do que ocorreu, para não preocupá-las. Sussurrou Sofong. Está bem. Liu Ypsilon assentiu pensativa. Mana, ainda estão aí. Chamou.
Após um tempo o silêncio permaneceu, ninguém respondeu. Só Fong deu uma volta, inclinou a cabeça e murmurou, devem ter voltado, vamos também. Milímetro. Liu Yimon assentiu, seguindo-o ao acampamento. Uns 15 minutos depois chegaram, afastaram a sebe de espinhos e entraram. Ah, vocês voltaram. Van saiu do esconderijo, encontrando-os. Os olhos dela percorreram-nos rápido, perguntando suave, estão feridos? Ela e Liu Ytu tinham ido ao pinhal buscar resina, trabalhando mais de 2 horas, também colheram hortelã selvagem e voltaram há pouco. Totalmente ileso. Sorriu Só Fong. Nada de mal, tudo bem. Riu Liu Yimon. Então Liu Ytu saiu, vendo a irmã a salvo, acalmou o coração. Então caçaram coelhos? Perguntou Van. Claro, saindo com Só Fong, voltaríamos de mãos vazias. Riu orgulhosa Liu Yimon, baixou o cesto e mostrou os coelhos. Tantos coelhos! Os belos olhos de Van brilharam, curvou-se a contá-los. Sacudiu as mãos e sorriu. Um par de sapatos precisa de 2 peles de coelho, 7 coelhos mais uma pele restante, bastam para 4 pares. O inverno se aproximava, calçado era vital, sem ele os pés sofreriam com o frio, grave até cortar. Primeiro tratemos os coelhos. Assentiu Só Fong, levando o cesto à vala para esfolar. Eu ajudo. Liu Ytu arregaçou as mangas e seguiu. Então eu cozinharei carne de coelho para o almoço. Disse suavemente Van. Com carne fresca comeria uma refeição, o resto seria defumado. Está bem. Respondeu Só Fong, agachando-se e começando habilmente. Liu Ytu observava, suspeitando que noutra vida Só Fong fora açougueiro, seus movimentos tirando pele e vísceras tão suaves. Na verdade é simples, matar algumas vezes e acostuma. Sorriu Só Fong. Então ensina-me. Pegou a faca militar, aprendendo noutro coelho. Os 6 coelhos levaram mais de 1 hora a terminar. A carne foi guardada em 4 potes de barro, para salgar. Tem de pôr de molho. Levou 7 peles, foi ao pote. Tirou peles de cabra e lobo vermelho, pôs as de coelho. Levou de volta as peles de cabra e lobo, lavou e começou a bater com madeira. Bang, bang, bang. Está bem. Sorriu Só Fong. Ambos agachados na vala, batendo e amassando até amaciar as peles. Meia hora depois. Quase pronto. Disse baixo, acariciando a pele. De cabra, já sem gordura. Abaixou-se a cheirar, só um aroma leve, não afetava o uso. Precisamos secar? Perguntou curiosa Liu Ytu. Liu Yimon chamou do abrigo. Já podemos almoçar. Está bem. Respondeu Só Fong. Foi ao fogão de barro feito de manhã, a argila já quase seca. Acendamos primeiro. Moveu a lenha, destapou o fogão, pôs palha seca e acendeu. Capítulo 271, Emagrecer. Só Fong. Do abrigo veio a voz de Van. Aqui. Só Fong respondeu rápido, lavou as mãos na vala e voltou. Sente-se, a carne de coelho está esfriando. Van pediu suave. Ela despejou a carne do prato na panela, mexeu e serviu mais para Só Fong. Não precisam me esperar, podem comer. Só Fong disse baixo, sentado com os pauzinhos. Não, mesmo no mato precisamos de ritual, arrumado é melhor. Van disse séria. Sim. Só Fong riu, a vida precisa de ritual para ser feliz. O almoço era coelho cozido com cogumelos pretos e muitos cogumelos do norte. A carne é macia e doce. Os olhos de Liu Yimon brilharam, era sua primeira vez comendo coelho. Mas no mato pensou diferente, para sobreviver nada era proibido, quanto mais saboroso melhor. É macia. Liu Ytu assentiu mastigando. Coma mais, há bastante. Van sorriu, ainda sobrava, à noite cozinhariam de novo, o resto defumariam. Você também coma mais,
seu corpo ainda cresce. Sofong disse caloroso, colocando uma perna de coelho no prato da jovem. MMM. Van a fez bico, murmurando, não me dê mais. Liu Ymen olhou seu corpo, murmurou, eu também estou crescendo. Crescendo onde? Liu Ymen tu ergueu a sobrancelha. Hai. Van a riu, comendo coelho. O almoço durou mais de meia hora, depois Liu Ymen tu lavou louças. Precisa defumar mais dias. Van estava no fogão de parede, virando carne salgada. Moveu a carne de cabra e pendurou o coelho marinado. Sofong levantou, saiu e pôs mais lenha no fogo. O que faremos à tarde? Liu Ymen perguntou. Depois buscarei argila. Sofong respondeu. Para queimar o quê? Ela curiosa. Preparar uma sala de cultivo. Sofong explicou, ao lado do abrigo para criar cogumelos. Sala de cultivo? Liu Ymen perplexa. Sim, para cultivar cogumelos. Liu Ymen entendeu, rápido disse, então irei contigo, nunca fui ao riacho. Certo. Sofong respondeu. Van, vem. Ela perguntou. Não, preciso tecer tecido, está frio. Van negou. Planejava fazer cobertor grosso para as irmãs Liu contra o inverno. Então iremos duas. Liu Ymen assentiu. Sofong levou cesta de bambu, segurou o pá. Mana, vou sair. Liu Ymen chamou. Está bem, cuidado no caminho. Liu Ymen tu respondeu, lavando potes do coelho. Entendido. Liu Ymen disse, seguindo Sofong até a cascata. Uns 10 minutos, logo chegamos. Sofong disse, balançando o pá cortando cipós. Ele a guiou pelo caminho de bambu, checando danos pois levava sua água. Sofong agachou para revisar conexões na cascata. Liu Ymen caminhou pelo riacho, não viu nada, buscou peixes e camarões. De repente seus olhos brilharam, gritou, um caranguejo. Arregaçou mangas e calças, desceu ao riacho. Cuidado, pedras escorregam. Sofong avisou. Splash. Ela enfiou as mãos. Hein? Por que não está? Ela gritou, o caranguejo escapou, a água respingou. Suspiro. Sofong sorriu, com tal força como pegá-lo. Estendeu a mão, suba, não pegue resfriado. Já fazia frio, entrar na água era arriscado. O riacho está frio. Liu Ymen fez bico, pegou sua mão para subir. Vamos cavar argila. Sofong sorriu, levando o barril abaixo onde havia mais. Revisou o cano, só folhas bloqueavam, nada grave. Caminharam minutos, chegaram ao lugar de argila. Sofong arregaçou calças, pôs cesta, usou o pá tirando lama preta, expôs argila e começou a cavar. Se houvesse duas pás seria bom. Ela murmurou, usando bambu. Pá. Sofong murmurou, mas seguiu cavando, enchendo cestas. Após mais de 10 minutos, ambas cheias. Comemos bem demais, é como emagrecer. Liu Ymen mordeu o lábio, ergueu a cesta de bambu. Capítulo 272, a sala de cultivo. Liu Ymen franziu as sobrancelhas delicadas e perguntou com desconfiança, sério? Sim. Sofong sorriu levemente e assentiu. Ela manteve o senho franzido, pensativa. Vamos, hoje precisamos mover cargas suficientes de argila. Sofong conteve o riso, ergueu a cesta de bambu e seguiu para o acampamento. Espera por mim. Liu Ymen chamou, sacudindo a cabeça para afastar os pensamentos confusos. Agarrou a cesta e o seguiu com determinação. Quer que eu carregue? Perguntou suavemente. Ao ver a cesta cheia, ele entendeu. Não, eu consigo. Ela apertou os lábios, ainda suportável. Certo.
Ele franziu a testa, ela realmente não desistia. Desistir é impossível, nunca nesta vida. Disse inocentemente. Após quase 20 minutos, voltaram ao acampamento e abriram a porta de madeira. Finalmente em casa. Ela deixou os ombros caírem, exausta. Ele usou uma técnica especial, pressionando seus pontos e meridianos para aliviar a dor. Van ficou em silêncio no portão. Liu Y tossiu. Por que caminharam tão quietos? Ela gritou corando. Só massageando os ombros. S. Fong tossiu e ergueu as mãos. HMPH. Van semicerrou os olhos, fez beicinho e se virou. Viu que ele apenas massageava os ombros, mas ainda sentiu ciúmes. O que? Liu YMNG fez beicinho. Claramente nada aconteceu. Ele jogou a argila no chão e saiu sem falar. Ela bateu o pé e voltou. Parece que há pontos que não devem ser tocados. Esfon passou a mão no cabelo e suspirou, indo para o riacho. Gastou 2 horas trazendo 7 cargas de argila, suficientes para construir a sala. Com 3 viagens dela, somaram 10 cargas. Esfon, beba um pouco de água de hortelã e descanse. Van trouxe uma taça de barro. Certo. Ele bebeu, o frescor amargo acalmou sua garganta e seu corpo relaxou. Quer mais? Perguntou suavemente. Sim, bom. Ele assentiu. Pegando a taça, disse, eu realmente só massageei os ombros. Eu sei. Ela respondeu com um beicinho. Antes, quando ele saiu, Liu YMNG entrou apressada para explicar e foi alvo de brincadeiras. Nunca me massageou. Murmurou. Ele franziu a testa, apoiou a cabeça em seu ombro e disse suavemente, hoje à noite farei uma massagem completa. Van ancorou, inclinando-se para trás, gaguejando, completa? Sou jovem, não posso. Sua mente imaginou cenas proibidas, rosto vermelho como pêssego maduro. Apenas pernas, mãos e ombros. Ele sorriu travesso. O que quis dizer com não poder o quê? Nada, você ouviu errado. Ela negou rápido, aliviada. Sério? Ele zombou. Seus lábios se curvaram, a vida assim não era ruim. No espaço entre o abrigo e o armazém, planejava construir a sala. Deixe-me ajudar. Disse Liu Y. Certo. Ele assentiu. Como construir? Ela perguntou, sem saber. Muito simples, vou mostrar. Ele limpou o chão. Logo um espaço de 3 metros quadrados ficou livre, ele colocou pedras e selou as fendas com argila. Essa foi a primeira camada, que definiu o tamanho. Assim, uma camada sobre a outra. Explicou. Entendi. Ela sentiu animada. Trabalharam juntos, ele colocava pedras, ela selava com argila. A sala era só para cultivar cogumelos, não precisava ser perfeita, apenas proteger da chuva e ventilar. Ao anoitecer, 3 paredes tinham mais de 1 metro, apoiadas por estacas de madeira. Continuaremos amanhã, precisa secar primeiro. Ele limpou a argila das mãos. Certo. Ela sentiu, suas mãos delicadas já endurecidas. Lave as mãos e jante. Ela chamou. As noites de inverno caíam rápido, às 5 já estava escuro. Indo. Ele respondeu, lavando-se. Depois voltaram, a mesa de madeira já estava posta com tigelas, haxiz, ensopado de coelho com cogumelos e sopa de cobra fumegante. Capítulo 273, Arco composto de chifre de cabra. Certo. Liu Y respondeu suavemente, sentando-se ereta na cadeira de madeira. Quer carne de coelho ou sopa de cobra? Liu Y segurou a colher de bambu e a tigela de barro enquanto perguntava. Quero sopa de cobra. Só Fong disse em voz baixa. Eu também quero carne de coelho. Van rapidamente levantou a mão para falar. Já vai, por favor espere um momento.
Liu Ymen mudou a voz, imitando um garçom de novela. He. Van cobriu a boca e riu baixinho. Com ela por perto a noite selvagem não era entediante. Logo, as 4 tigelas estavam cheias e começaram o jantar. Comer assim ainda é o melhor. Liu Tu disse satisfeita. Naquele momento, a tela da transmissão ao vivo se encheu de comentários. Apareceu, o demônio tagarela. O coelhinho branco, cortando veias ou artérias, ainda tão fofo. Todos aqui são demônios? Meia hora se passou. Sempre que comemos até ficar cheio, engordaremos. Liu Tu esfregou a barriguinha enquanto tomava chá de folhas de pinho. Isso não é apenas sua desculpa para não emagrecer. Liu Tu resmungou. Não fui eu quem disse, foi. Liu Men fez um biquinho, no meio da frase lembrou de algo e parou envergonhada. Sofon contraiu os lábios, bebendo chá de pinho em silêncio. Então quem disse isso? Liu Tu perguntou desconfiada. Shu Tunyan disse. Liu Men revirou os olhos e respondeu. Van pressionou os lábios, lembrava-se de ter lido o livro de Shu Tunyan, mas nunca viu essa frase. Liu Tu revirou os olhos, como se tivesse sido enganada por não ler. Cof, cof. Sofon conteve o riso, tossiu algumas vezes, levantou-se e tirou o crânio de cabra da prateleira de madeira. Liu Men olhou de lado, depois levantou-se para ajudar a irmã a limpar os pratos. Sofon, o que você vai fazer com este chifre de cabra? Van perguntou curiosa. Fazer um arco. Sofong disse em voz baixa, segurando o crânio e agachando-se. Chame assim, pode ser considerado um arco composto. Acrescentou. Mas arcos de chifre de cabra não eram fáceis de fazer, na natureza com materiais limitados não poderiam ser autênticos. Ele quebrou o crânio amarelado com uma faca, obtendo 2 chifres curvos, o material principal do arco. A jovem ao lado continuava tecendo tecido, às vezes olhando curiosa. Sofong usou uma pedra para polir o chifre, alisando um lado. Deixe-me polir o outro. Liu Men animada arregaçou as mangas. Encontrou uma pedra, sentou-se em frente e começou a polir. Crum crum. Cuidado para não raspar os dedos na pedra, a pele vai descascar, segure assim. Sofong instruiu suavemente, mostrando como segurar. Ele temia que ela ferisse as mãos. Sim, entendi. Liu Men assentiu repetidamente, ajustou o jeito e continuou polindo. Meia hora depois, estava cansada, ainda esfregando. Sofong sorriu de lado, percebendo como era entediante. Já está bom assim? Liu Men levantou o chifre com pena, achando que caçar seria mais divertido. Ele olhou e balançou a cabeça, ainda não, precisa ficar completamente liso. Está bem. Ela fez biquinho e continuou. Ele sorriu e pegou, deixe que eu faço. Ufa! Liu Men suspirou, torcendo o pulso dolorido após mais de 1 hora. Sofong sorriu e terminou rápido. Em apenas 20 minutos, o chifre estava liso. E agora? Ela perguntou animada, sempre interessada em arcos. Ele dividiu um bambu em 3 tiras da largura de um dedo, raspou, cada uma grossa como um cabo, depois colou com resina. Este é o passo crucial. Sofong murmurou, cobriu o chifre com resina, colando-o ao bambu de uma ponta. Amarrava a ponta com fibra, enrolando várias vezes, dobrando o bambu até aderir ao chifre curvo. Para pessoas comuns era cansativo, mas para ele foi fácil. Após 20 minutos, fixou o primeiro chifre em um lado. Depois repetiu o método com o outro, também levou 20 minutos. Assim conseguiu um arco composto de chifre de cabra curvado, mais curto que um de bambu, mas muito mais grosso. Este arco parece pesado. Liu Men exclamou. Está bom, serve bem para mim. Sofong disse, satisfeito com sua obra. Podemos testar agora. Liu Men perguntou animada. Ainda não,
espere a resina secar antes de colocar a corda. Sofong balançou a cabeça. Capítulo 274. Expulsar a umidade. Certo, vai se lavar rápido. Sufeng disse baixinho, deixando o arco de chifre de cabra reparado de lado, esperando em silêncio a resina de pinho secar antes de encordar de novo. Tá bom. Liu Ymen respondeu de forma casual, levantando-se para pegar roupas e toalha para o banho. Naquela noite ela e Liu Ymen já tinham se lavado cedo, agora só faltava ela. Depois de mais de 10 minutos, Liu Ymen saiu do banho, agachando-se perto da lareira na parede para se aquecer. Esta noite usem pijamas de pele de cervo, amanhã as cobertas devem estar prontas. Yuan inclinou a cabeça e sussurrou, o pano tecido já formava uma peça grande, suficiente para a primeira camada da coberta. A coberta que faziam era de 2 camadas, como uma grande bolsa, dentro podiam colocar peles ou pano rasgado para aquecer. Milímetro HM. Liu Ymen franziu o nariz, acenando rápido. Ele olhou para as pernas nuas da garota, assim era fácil pegar resfriado. Sufeng, vai se lavar, já está tarde. Yuan disse suave. Tá bom. Sufeng se levantou, pegando roupas e toalha para o banheiro. Depois de mais de 10 minutos, saiu lavado, as 3 meninas já estavam deitadas. O clima estava frio, pendurar a carne em cima para defumar no dia seguinte não a estragaria. Sufeng, dorme logo. Yuan franziu os lábios e chamou. Indo. Sufeng respondeu baixo, jogando mais lenha na lareira, tirando os sapatos e subindo na grande cama. Boa noite. Liu Ymen prolongou a voz, enrolando o pano e deitando ao lado da irmã. As duas usavam casacos de pele de cervo e jaquetas, cobertas com pano, mas a lareira aquecendo, felizmente o teto tinha fendas para não temer intoxicação. Boa noite. Yuan respondeu em tom grave, enfiando a cabeça no saco de dormir, abraçando a cintura de Sufeng. Sufeng virou a cabeça, segurando sua cintura, sussurrando, serviço completo. O rosto da garota corou, lembrando a vergonha anterior, enterrando a cabeça mais fundo. Sufeng riu baixo, murmurando ao ouvido, deita de bruços, vou massagear seus ombros. Milímetro. Yuan respondeu suave, soltando a cintura e virando-se de bruços. Sufeng saiu da cama, sentou-se de pernas cruzadas ao lado dela, pressionando seus ombros. Dessa vez controlou a força, massageando com cuidado os pontos e tendões. Ah! Yuan corou, mordendo o saco de dormir, gemendo suavemente sem conter. Cric, cric. Com o movimento de Sufeng, a pequena cama de madeira balançava. Liu Ymen levantou a cabeça em silêncio, espiando sem ver direito. Liu Ymen puxou a manga da irmã, murmurando, dorme logo. Ao lado, ela se inclinou e perguntou baixinho, irmã, o que eles estão fazendo? Matando mosquitos. Liu Ymen disse ao acaso, sem saber o que Sufeng e Yuan faziam, mas o som induzia mal-entendidos. Mosquitos? Impossível, desde que estamos no abrigo de Sufeng nunca vi nenhum. Liu Ymen sussurrou em resposta. Ela notou que desde então nunca houve picadas, nem insetos no chão, como poderia ver agora? Criança tola, dorme. Liu Ymen encarou no escuro, pressionando a irmã. Irmã, temos a mesma idade, só nasceu alguns minutos antes. Liu Ymen murmurou, o sopro quente no ouvido da irmã. Chata, quando estávamos na barriga com certeza sugaste todos os nutrientes, por isso és maior. Liu Ymen fez beiço, murmurando, esfregando o peito da irmã. Não inveje, pode usar sua própria terapia física, ver se alcança. Liu Ymen zombou. Ela pressionou o peito plano, o coração agitado. A boca de Liu Ymen tremeu, olhando a irmã escondida sob pano, fazendo terapia física, em silêncio. Seus ouvidos ainda ouviam a cama grande ao lado, o rosto mais corado. Realmente era muito relaxante, o corpo inteiro mole, os pontos pressionados quentes e confortáveis.
As mãos de Su Feng massageavam sua cintura fina, estimulando tendões e pontos, ajudando a expulsar a umidade. Ao ouvir sua voz inocente, ele sorriu amargamente, murmurando, uma prova de vontade. O corpo da garota tremeu, rosto vermelho, pernas dormentes. Su Feng sussurrou, a força está forte demais. Suas mãos estavam em suas coxas, pressionando pontos nas pernas. Não. Yuan respondeu fraca, voz como mosquito. Será que eles? Liu Y tucorou mais, pensamentos vagando. Suspirou, queria dizer para se conterem, mas não sabia como. Yuan ainda é jovem. Liu Y apertou os lábios, virando como para lembrar. Pronto, vira, agora vou massagear as solas dos pés, dormirás bem esta noite. Su Feng sentou no fim da cama, guiando-a a virar, apoiando os pés em seu colo. Ah! Massagem. Liu Y enrijeceu, parando o movimento. Liu Y se aproximou, sussurrando ao ouvido. Irmã, estás espionando? Não, dorme. Liu Y negou, como admitir? HMPH. Liu Y fez beiço, tentando olhar ao lado. HMPH. Bufou de novo, fechando os olhos obediente. Após massagear as solas, Su Feng se deitou, dizendo suave, pronto, dorme, já é tarde. Sim. E uma ancorada, aninhou-se em seu peito, roçando a cabeça até achar posição confortável e fechando os olhos. Boa noite. Su Feng a abraçou com ternura. Boa noite, lindos sonhos. Yuan respondeu. Capítulo 275. Eles se casarão no futuro. Ah! S. Fong bocejou lentamente, abriu os olhos. Na noite anterior dormiu profundamente, com uma beleza em seus braços. Era difícil não sonhar doce. Virou-se para olhar a jovem ainda dormindo, sorriu suavemente, afastou-a com cuidado, saiu do saco de dormir, depois olhou as gêmeas ainda dormindo antes de descer silenciosamente. Uma tela virtual apareceu diante de seus olhos, mostrando as palavras 7 dias brilhando. O tempo passa tão rápido. Murmurou, empurrando a porta de madeira para sair do abrigo. No pátio caminhou até a cozinha recém-construída, viu cinzas acumuladas no fogão. Bateu no fogão, sorriu, nada mal, bem firme. S. Fong, bom dia. Liu YMNG se espreguiçou e saiu. Bom dia. Ele sorriu. Vou preparar o café da manhã. Ela conteve perguntas sobre a noite passada e voltou. Ele trabalhou com 253 potes de couro, viu que a gordura havia penetrado bem, então levou 7 peles ao canal, lavou e começou a bater com um bastão. S. Fong, bom dia. Liu Y Tu chegou animada. Bom dia, parece que dormiu bem. Ele sorriu. Bang bang bang. Ao ouvir os golpes, notou seus pés inchados, certamente pelo frio. Pés frios trazem doença, especialmente em mulheres. Ele olhou para as peles, disse, em 2 dias terá sapatos. MHM. Ela sorriu. Bang bang bang. Ambos continuaram batendo, queriam amolecer bem as peles de coelho para fazer sapatos, caso contrário machucaria. A comida já não era problema, agora buscavam melhor qualidade de vida. Meia hora depois, as 7 peles estavam macias, ele as colocou ao sol. Seu nariz se mexeu, ele sorriu, acho que o café da manhã está pronto. S. Fong, mana, café da manhã. Liu YMNG chamou. Liu Y Tu perguntou surpresa, como soube? Apenas chutei. Ele riu, tocou o nariz. Não sinto nada. Ela franziu a testa, cheirou, mas nada. Vamos, café da manhã. Ele sorriu, não explicou. Eles lavaram as mãos e voltaram. Sentem-se. Van chamou, servindo comida. O café da manhã era ensopado de veado com ervas e 4 tigelas de água de cocô quente. Como esperado. Ele murmurou,
seu olfato aguçado era útil. O que disse? Van perguntou. Nada. Ele acenou, sentou. Liu Ymmg mastigou e murmurou. Caçamos hoje. Sim. Ele assentiu. Meia hora depois, terminaram. Ele se levantou, foi ao pátio e começou o trabalho. Bateu na parede do quarto inacabado. S. Fong, vou ajudar. Liu Ymmg correu. Ótimo, ajude-me a amassar o barro. Ele sorriu. Ela planejava fazer cobertores para as irmãs dormirem melhor. Liu Tu sentou, disse, vou tecer tecido, faça roupas para ele. Está bem. Van assentiu, levantou, sacudiu a poeira e trouxe a pele de cabra seca para trabalhar. Tão grande, perfeito para fazer maior. Murmurou, desenhando com carvão. Conhecia bem seu tamanho, não precisava medir. Parece mais largo agora, ombros e peito precisam de espaço. Marcou centímetros extras para caber se ficasse mais forte. Liu Tu sorriu. Você o conhece muito bem. Ele também me conhece. Van sorriu, ele era sua pessoa mais próxima. Vocês são como namorados de infância, vão se casar? Perguntou curiosa. Talvez. Ela corou, sussurrou, ainda somos jovens, falar de casamento é cedo. Suas bochechas coraram, imaginando o vestido de noiva e ele de terno. Perdida em pensamentos, parou. Toda jovem sonha com amor. Liu Tu pensou, casar com ele seria feliz. De repente ele apareceu, acenou diante de seus olhos. Van, no que pensa? Tão distraída? Ah! Não, nada. Ela corou, balançou a cabeça. Ele franziu a testa. Nada mesmo? Precisa que eu verifique. Vendo seu rosto vermelho, suspeitou febre. Nada, só pensava. Ela acenou, lançou um olhar de súplica para Liu Tu. Capítulo 276. Preparação para fazer papel. Sofong acariciou a cabeça da jovem e perguntou curioso, em que pensas tão distraída? Nada, nada mesmo. Van ancorou, acenou apressada e mudou de assunto. Aliás, vieste por quê? A chá de hortelã. Sofong franziu a testa levemente, sem insistir. Ah, já vou. Van largou a faca e a pele, virou-se e entrou no abrigo. O que há com ela? Sofong inclinou a cabeça intrigado. Liu Tu apertou os lábios e sussurrou, donzela em primavera. PFF, primavera. Sofong ficou atônito, depois entendeu, riu e voltou a construir a sala de cultivo. Logo a jovem voltou e sentou-se na cadeira de madeira. Sofong não perguntou nada? Van sussurrou. Não. Liu Tu balançou a cabeça. Então está bem. Van suspirou aliviada, sorriu e continuou costurando o casaco de pele. 3 horas depois. Sofong, esta sala também precisa endurecer meio cerâmica? Liu Mon esfregou a parede, ainda macia. Não, só é para fungos, não precisa. Sofong respondeu baixo. Planejava cobrir depois com cimento cru. Assim. Liu Mon lembrou e perguntou, não disseste que querias fazer papel? É só preparação, papel mesmo será amanhã. Sofong riu. Caminhou até a panela de barro, virou-a, deixando sair a água de cinza. Estrondo. A água escorreu, restando resíduos no fundo, polpa crua sem óleo e sujeira. Com pouca água, mexeu forte, levantou sedimentos e esvaziou. Conferiu a panela. Muito firme, deve aguentar. Sem rachaduras. Colocou casca de eucalipto tratada 2 dias antes, levou a panela ao riacho, encheu até cobrir a casca. Encher até o topo. Liu Mon perguntou, trazendo outro jarro. Sim, cobrir toda a casca. Está bem. Ela sentiu e começou a buscar água. Sofong acendeu fogo, enfiou lenha e ferveu a casca.
Fazer papel também precisa ferver casca? Perguntou. Sim, é um passo. Só Fong assentiu, amolece e desinfeta. Ansiosa para ver como será o papel. Liu Yimon disse animada. Com papel, não sofreriam mais com galhos ou bambu. Não sei, mas será melhor. Só Fong sorriu, lembrando as posturas estranhas após o banheiro. Adaptaram-se ao campo, mas isso não. Pronto, vamos colher frutos de palmeira para a sopa doce. Só Fong disse, pondo mais lenha. Tenham cuidado, não subam alto. Van lembrou. Entendido. Só Fong respondeu caloroso, pegou o arco e faca de Liu Yimon e saiu. Após mais de 10 minutos, chegaram à floresta norte de eucalipto, seguiram o caminho. Depois de 20 minutos, alcançaram palmeiras. Ainda há bastante. Liu Yimon olhou para cima, quis subir mas sabia que não podia. Lembrou-se de subir em mangueiras, olhou para Só Fong e desistiu. Afasta-te, cuidado cair. Só Fong avisou. Amarrando corda no tronco, fixou nos pés e subiu. Minutos depois, alcançou mais de 10 metros, cortou um cacho e lançou. Subiu várias árvores, cortou mais. Após 1 hora, Liu Yimon olhou a pilha como um monte e murmurou, tantos, poderemos levar. Corte todos, deixe talos. Só Fong disse, pondo frutos na cesta. Mas esta cesta não cabe. Liu Yimon preocupada. Eu levo o resto, tua pequena. Só Fong sorriu, amarrou o resto e levou no ombro. Iniciou o retorno, dizendo, vamos, voltemos. Que força, impressionante. Liu Yimon suspirou, levando a cesta pequena. Capítulo 277. Certamente haverá. Só Fong carregava frutos de palmeira à frente, com Liu Yimon logo atrás. Caminharam por mais de meia hora sem parar e voltaram em segurança ao acampamento. Estou exausta. Liu Yimon arfou, largando o cesto de bambu. Van ouviu, saiu do esconderijo e viu a pilha de frutos de palmeira acumulados como uma montanha no pátio, exclamando, Só Fong, com tantos frutos de palmeira, se não comermos tudo, estragarão. Alguns para comer, o resto para fazer açúcar. Desde a primeira vez que os viu, Só Fong pensou em açúcar, mas da outra vez choveu e não pôde trazer muitos. Fazer açúcar? Liu Yimon se surpreendeu, frutos de palmeira também servem? Ela só sabia que cana e beterraba faziam açúcar branco, nunca ouvirá de frutos de palmeira. Sim, mas será diferente do açúcar branco, e em pouca quantidade. Ele assentiu. Flores e frutos servem, mas o principal é a seiva, e já não é temporada. Tira a polpa, amassa, extrai o suco, cozinha até engrossar, depois seca. Explicou. Tão simples? Vou tentar. Disse Van animada, trazendo 2 panelas de ferro. Vou pegar bancos. Liu Yimon trouxe bancos empilhados. Obrigada. Sorriu Só Fong, sentou e começou a partir frutos com machado. Ele abriu, mostrou a fenda e passou à jovem. Van recebeu, rasgou, retirou 3 pedaços de polpa congelada com um pouco de suco e pôs na panela. Só Fong acelerava, enquanto Liu Yimon e Van não paravam de retirar polpa. Logo, as 2 panelas ficaram cheias, com cascas empilhadas ao lado. Façamos uma prensa. Pensou Só Fong, pegou 2 tábuas de bambu e amarrou com corda. Após limpar, colocou a polpa entre elas, apertou, e o suco caiu na panela. Assim ficava mais limpo, suco mais puro. Ainda dá para comer? Perguntou Liu Yimon olhando a polpa prensada. Sim, quer provar? Ele pôs na boca dela. Não crocante, mas doce. Mastigou satisfeita. A polpa prensada servirá para doce. Sorriu Van, pegou a prensa e continuou. Só Fong, faz outra, eu ajudo. Pediu Liu Yimon. Está bem. Ele sorriu, fez outra prensa rápido.
Ao prensar certamente sai suco. Murmurou Liu Ypsilon enquanto caíam gotas. Guardou a polpa num jarro de barro, enquanto o suco enchia o fundo da panela. Após mais de 1 hora, as duas terminaram, juntando meio caldeirão de suco. Vou cozinhar. Van pôs a panela ao fogo, mexendo com colher de bambu para não queimar. Após mais de 10 minutos, subiu vapor branco, o líquido engrossava. Sofong olhou e disse, precisa mexer sempre. Engrossou como mingau, cor castanha clara, parecido com açúcar de palmeira. Pronto, despeje em tigelas para esfriar e endurecer. Avisou, cozinhar mais queimaria e amargaria. Ainda sobra muito. Sorriu, se desse certo, processariam o resto. À noite já deve endurecer. Disse baixo. Sim. Van assentiu, pôs tigelas de barro em água fria, para endurecer rápido. Sofong saiu, pôs lenha, avivou o fogo. A água fervia forte, a casca de eucalipto ficava castanha clara. Pensou e cobriu a panela com capim seco, para evaporar devagar. Sofong, quase sem lenha, vou buscar mais. Disse-lhe eu Ypsilon. Tinha acabado de alimentar o coelho e o cervo, e percebeu que restava pouca. Está bem. Ela sentiu, pegou corda e machado. Não vá longe, logo jantaremos. A voz de Van veio de dentro. Entendido. Respondeu Sofong. Os dois seguiram ao bosque de eucaliptos, onde no chão havia casca seca caída. A casca não tinha vida, sempre que a árvore crescia, rachava, secava ao sol e caía. Capítulo 278 Superman. O tempo passava devagar, o céu parecia coberto por uma névoa. Precisamos voltar agora, já está escurecendo. Su Feng chamou. Liu Yimen parou de recolher galhos e respondeu rápido, está bem, já vou. Ela estendeu uma corda no chão, empilhou galhos, pisou, cruzou as pontas e amarrou um nó. Ela se abaixou, carregou um feixe de galhos, tentou pegar cascas também, mas havia mais 2 feixes e não tinha mãos. Su Feng, você ainda parado aí? Aqui estou. Su Feng franziu o senho, deixou sua carga e caminhou até ela. Ainda 2 feixes, voltamos depois? Liu Yimen disse impotente, surpresa com a quantidade. Não, eu levo também. Su Feng balançou a cabeça, pegou as cascas e disse, vamos. Ele voltou, carregou um grande feixe nas costas, segurou mais galhos e saiu da floresta. Su Feng, suspeito que em outra vida você foi Superman. Ela brincou, andando atrás, vendo só as pernas dele, o corpo coberto pelas cascas. Su Feng sorriu, pensando que se persistisse 1 ano com o sistema, talvez realmente se tornasse Superman. Depois de meia hora, chegaram ao acampamento antes do anoitecer. Yuan estava na porta do abrigo, ao vê-lo suspirou aliviado e disse suave, lavem as mãos e jantem. Ela esperou quase meia hora, a comida mantida quente no fogão. Está bem, já vou. Su Feng guardou as cascas, lavou as mãos e entrou com Liu Yimen. Da próxima vez não espere, voltaremos antes de escurecer. Ele acariciou a cabeça da jovem. Su Feng deu de ombros, sabia que ela esperaria de qualquer forma. O jantar eram macarrões com carne de cobra e coelho, muito saborosos. Out. Os 4 comeram conversando. Su Feng, quanto tempo ainda deve ferver a casca de eucalipto? Liu Yishu perguntou olhando o fogo. Então você quer virar à noite de novo? Yuan perguntou rápido. Sim, devo ficar acordado. Su Feng assentiu. Não será muito tarde. Ele falou suave, encheu de novo o prato dela. Sim. Yuan ancorou, seu prato cheio até transbordar. Comeram por mais de 20 minutos, terminaram a panela grande. Principalmente as garotas comeram, desde que conheceu as irmãs Liu, Yuan mostrou apetite e não deixou nada. O açúcar deve ter endurecido. Ela acariciou o ventre, tirou uma bacia de cerâmica, dentro água e uma tigela boiando.
Tocou o açúcar e murmurou: parece açúcar de palma. O xarope cristalizado era claro, como café com leite. Prove. Sugeriu Su Feng. Sim. Yuan cortou um pedaço, dividiu e deu a todos. No começo é como açúcar de rocha, depois como fruta de palma. Liu Yimen disse contente. Sim, pode substituir o açúcar branco. Su Feng afirmou, o doce quase igual. Então vou fazer uma sobremesa doce hoje à noite. Yuan sorriu como flor, comer doce à noite engorda. Liu Yishu murmurou. Yuan franziu os lábios e disse baixinho, só um pouco, meia tigela cada não fará mal. Ah, está bem, cozinhe se quiser. Su Feng riu, beliscou a bochecha dela e disse, um pouco de carne fica bonito. Liu Yishu franziu a testa, lembrando que sua irmã disse o mesmo ontem, talvez de Shu Shuren. Ela olhou para a irmã, depois fechou os olhos. Liu Limen sentiu o olhar e virou envergonhada. Por que isso soa tão familiar? Yuan perguntou desconfiada. Yuan, minha roupa já está pronta. Su Feng tossiu, mudando o assunto. Ainda não, amanhã deve estar. Yuan respondeu suave, tirou um casaco de pele de cabra, faltavam as mangas. Sim, amanhã irei caçar, quer ir? Su Feng perguntou. Sim. Yuan aceitou rápido, fazia muito tempo que não caçava com ele. Então terminarei o arco primeiro. Su Feng sorriu. Sim, minha habilidade de arco melhorou, eu o ajudarei. Yuan assentiu firme. Bom. Su Feng riu, levantou-se, procurou cascas e cipós fortes para trançar uma corda de arco. Su Feng, beba um pouco de chá de pinho. Liu Yishu levantou o bule e serviu a todos. Capítulo 279. O arco de chifre concluído. Ele pousou a tigela de cerâmica, rasgou a casca de hibisco em fios longos, depois trançou com fibras de banana e cipós numa corda firme. Só Feng apertou os materiais, entrelaçando-os. Após mais de meia hora, uma ponta da corda estava pronta, mais grossa que a comum. Ele puxou forte as duas extremidades, era resistente, sem romper. De pé, retirou o arco de chifre, murmurando, finalmente posso colocar a corda neste arco. Fixou uma ponta, curvou-se e prendeu a outra, arrancando o excesso. Poc! O som seco ecoou ao bater a corda, tensa e clara. Só Feng, posso tentar? Liu Yimen perguntou animada, desejando o arco. Está pesado. Exclamou, as mãos afundando, muito mais que um arco comum. Colocou uma flecha de bambu, puxou com força, mas só chegou à metade. Só Feng sorriu, sabia que um comum não conseguiria. Meu Deus, só tu podes puxar este arco. Liu Yimen suspirou, desistindo, mãos doloridas, lábios franzidos ao devolver. Este fiz só para mim. Só Feng riu. Pegou uma flecha, saiu, armou o arco, mirou na sebe além da porta. SSS. A flecha voou veloz, sumindo ao atravessar. Bom poder. Ele assentiu satisfeito. Este arco não é inferior ao meu. Liu Yimen exclamou. Sim, a força é ótima. Só Feng confirmou, confiante que se viesse um urso, o arco o perfuraria. É tão difícil puxar? Van An perguntou curiosa. Queres tentar? Só Feng falou baixo. Deixa-me tentar. Van An arregaçou as mangas, animada. Cuidado com a corda. Advertiu ao passar o arco. Muito pesado. Ela se surpreendeu, as mãos afundando, erguer ao ombro já custava. Tentou puxar, mas apenas curvou um pouco. Este arco não é para pessoas comuns. Liu Yimen pôs as mãos na cintura. Liu Yishu olhou a irmã. Hai. Liu Yimen mostrou a língua brincando. Melhor sigo com arcos de bambu. Van An suspirou, voltando a costurar o casaco de couro de Só Feng. Sorrindo, Liu Yishu perguntou, Van An,
Como vais costurar a borda do cobertor? Tinha um pano, fechando a última costura. Uma ponta podia ajustar-se, encher com pele ou palha para aquecer. Eu sei. Liu Yixu assentiu. Pensando, Sofong foi ao celeiro, trouxe casca de eucalipto, lançou pedaços ao fogo. As chamas envolveram a panela de barro. A casca seca pegou rápido, queimou forte, até que após mais de 20 minutos só restaram cinzas. Mexeu-as, o vento frio as esfriou. Pegando um pó cinza, esfregou, murmurou, após a caça, farei cimento. A sala deve estar pronta antes do frio, ou os fungos morrerão. Van da porta chamou, Sofong, está frio, põe lenha e volta. Está bem. Respondeu, adicionando casca antes de voltar. Meu corpo está forte. Sofong ergueu a tigela, mostrando o braço firme. Van fez beicinho, olhando a tigela. Todos riram, piadas surgiram. Ah, vejo que Sofong teme a Loli. Esta cena explode meu coração de donzela. Se casarem, será dominado pela esposa. Mãe, também quero casar com a Loli, arranja. Terminando o chá de pinho, Sofong falou suave, está bem, tomem banho. Sim. As 3 responderam juntas, indo banhar-se. Após mais de meia hora, deitaram-se, as irmãs Liu aconchegadas na manta nova. Van, no saco de dormir, virou-se lembrando, Sofong, não fiques até tarde. Está bem. Ele assentiu, ajeitando o saco dela antes de pôr lenha no fogo. Capítulo 280. O papel está feito. Ah! Van, com a escova de dentes na boca, foi ao riacho escovar-se. Bom dia! As irmãs Liu acordaram com escovas e toalhas. Bom dia! Van, ainda sonolenta, cumprimentou e bocejou. O frio fazia parecer que nunca dormiam o suficiente, mesmo dormindo mesmo, ao acordar ainda estavam cansados. As irmãs Liu ficaram ao lado de Van, as 3 escovaram juntas. Escova, escova. Vamos comer ensopado de porco, faz tempo. Van sussurrou. Está bem. Liu Mon cuspiu a água e perguntou. E as frutas de palmeira de ontem? Pretendo fazer geleia. Van respondeu. Acordaram cedo. Sofong esfregou os olhos e saiu da cabana. Ontem à noite havia colocado mais lenha e ao amanhecer verificou a casca, depois dormiu. Estrondo, estrondo. Liu Mon cuspiu e disse. Acabamos de levantar. Vou preparar o café da manhã. Van sorriu, entregou a escova a Sofong. Ele sorriu e foi lavar-se. Poucos minutos depois, entrou na cozinha, levantou o feno que cobria a panela de barro. A casca já estava marrom, a água também. Retirou os pedaços e lavou. Sofong, e agora? Liu Tu se aproximou. Sua irmã e Van cozinhavam, ela só podia ajudá-lo. Corte a casca em pedaços pequenos, quanto menores melhor. Ele respondeu. Pegou tábuas e com o machado cortou a casca. Estava macia e fácil de cortar. Entendi. Liu Tu pegou uma faca, agachou-se no riacho e ajudou. Passaram mais de meia hora cortando. E depois? Perguntou. Ele pensou, trouxe um balde de madeira. Colocou a casca dentro e amassou com um pau. Sem canal de pedra, usaram o balde. Tu, traga as redes de bambu que fizemos. Ele disse. Certo. Ela voltou com mais de 10 bang bang bang. Mexeu forte por mais de 10 minutos, depois parou, a casca já era fina. Assentiu. Suficiente. Esvaziou a panela, encheu de água nova. Acho que sei o próximo passo. Liu Mon disse animada. Era fazer polpa. Sofong despejou a casca amassada na panela, mexeu até dissolver. A água ficou turva, a polpa estava pronta. Sofong, terminou. Van saiu. Sim, quase. Ele respondeu.
Mergulhou a rede de bambu na panela, esperou as fibras grudarem, levantou, alisou com um bastão. Ao tirar, já tinha uma camada uniforme. Van perguntou curiosa. O papel está pronto. Logo, depois de secar será papel. Ele disse. N. kabuks. Leve para secar, vejamos. Van pegou animada e pendurou no fogo. So Fong sorriu e continuou. Deixe-me tentar. Liu Y tu disse, mergulhou a rede, levantou com fibras uniformes. Nada mal, muito uniforme. Ele elogiou. Você sabe muito. Ela admirou. Devemos admirar os antigos, aprendi com eles. Ele disse. Rapidamente fizeram 10 folhas. So Fong, conseguimos. Van e Liu Y Mon correram com uma folha marrom clara. Secaram-na junto ao fogo, logo ficou dura, ela a descolou. Ele tocou, sentindo firmeza. So Fong, você é incrível, não sofrerei mais. Liu Y Mon disse animada. Liu Y Tu tossiu de repente.